Existem dois tipos de Bíblias sendo vendidas. A Bíblia tradicional, chamada texto recebido, e as Bíblias modernas, chamada de texto crítico, com duas doutrinas diferentes. As Bíblias modernas, chamadas linguagem de hoje, da qual a mais conhecida é a nova versão internacional NVI, traz uma outra doutrina, um evangelho diferente do evangelho do Senhor Jesus. Vamos ver como isso aconteceu. O primeiro tipo de Bíblia é a Bíblia tradicional que recebemos dos nossos pais. A Bíblia tradicional é chamada de texto recebido. Hoje, as Bíblias que fazem parte do texto recebido são as seguintes: a Bíblia King James, versão de 1611, a versão em inglês; Almeida Revista e Corrigida, ARC, apenas versões de 1898 até 1944, da Imprensa Bíblica Brasileira pela Juerp; Almeida Corrigida Fiel, ACF, pela Sociedade Trinitariana do Brasil. Até a metade do século XX no Brasil havia uma única Bíblia. Algumas igrejas que usam Bíblias texto recebido: Igrejas Batistas mais conservadoras, Assembleia de Deus, Igreja Congregação Cristã do Brasil. Vamos conhecer a sua história. Os manuscritos originais da Bíblia, que foram escritos entre os anos 55 e 95, não existem mais. Eram escritos em pele de ovelha ou em papiros, que se perderam pela fragilidade do material. O que existem hoje são cópias. Foi essa estratégia que Deus usou para preservar a sua palavra. Por comparações entre manuscritos, pudéssemos identificar fraudes e corrupções. Em 1516, Erasmo de Roterdão publica o primeiro Novo Testamento em grego. Erasmo compilou mais de 5.500 manuscritos bizantinos, que são chamados de texto recebido. Texto recebido originou-se do texto escrito em latim da primeira versão do Novo Testamento de Erasmo. Um texto, portanto, que você tem, que foi agora por todos recebido. Texto recebido não é corrompido por textos retirados, alterados ou adicionados, iguais ao texto minoritário. Texto recebido está de acordo com as primeiras Bíblias, a Bíblia Peshitta, Bíblia Antiga Latina Vulgata e a Bíblia Ítala. Texto recebido está de acordo com a grande maioria das citações bíblicas pelos nossos pais na igreja primitiva. Calculam-se que essas citações sejam mais de 1 milhão. Texto recebido não está contaminado com a filosofia gnóstica de Alexandria do Egito. Texto recebido é o alicerce da fé cristã. Em 1522, Martinho Lutero, usando o Novo Testamento de Erasmo, texto recebido, publica o Novo Testamento em alemão,
iniciando assim a Reforma Protestante. Desafiando a Igreja Católica, que proibia a tradução da sua Bíblia Vulgata em latim, William Tyndale publicou em 1526 a primeira tradução do Novo Testamento em inglês. Nos anos seguintes, Miles Coverdale publicou a Coverdale Bible, a primeira Bíblia completa em inglês. E 2 anos mais tarde, John Rogers publicou a Matthew's Bible. Era proibido pela Igreja Católica traduzir os manuscritos em hebraico e grego para outra língua a não ser o latim. A punição era a morte. Por ter traduzido a Bíblia em inglês, William Tyndale foi condenado à morte pela Igreja Católica. Foi estrangulado e o seu corpo queimado. Suas últimas palavras foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Nos próximos 4 anos, 4 diferentes traduções da Bíblia foram publicadas, baseando no seu trabalho a pedido do rei da Inglaterra. John Rogers, que publicou a Matthew Bible, que era uma revisão das Bíblias anteriores, também foi preso por heresia e condenado à morte pela Rainha Maria I da Inglaterra. Irmãos que amavam muito a Deus e a sua palavra, deram suas vidas para que pudéssemos ter hoje a Bíblia. Em seguida, surgiram novas revisões da Bíblia. A Bíblia de Genebra foi a primeira Bíblia impressa em grande quantidade. Foi a Bíblia de Genebra que foi trazida pelos peregrinos no famoso navio Mayflower em 1620, que saíram da Inglaterra fugindo da perseguição religiosa da Igreja Anglicana. O Novo Mundo foi formado com a Palavra de Deus e tornou-se a liderança do mundo livre, enviando missionários pelo mundo, pregando a Palavra de Deus. Como havia diferenças nas traduções, o rei James I da Inglaterra determina a criação de uma comissão para publicar uma nova Bíblia, para acertar todos os problemas de traduções. Deus tinha atendido o último pedido de William Tyndale. Os olhos do rei foram abertos. Foi criada a comissão com 6 painéis de traduções, 47 tradutores, cuja maioria eram importantes líderes estudiosos da Bíblia na Inglaterra. O Velho Testamento, da Bíblia King James, versão 1611, baseou-se no texto masorético, o mesmo usado pela Bíblia hebraica e por todas as Bíblias modernas. O Novo Testamento baseou-se nos textos bizantinos e na Bíblia de Erasmo de Roterdão, chamado texto recebido. O método de tradução é a equivalência formal. Equivalência formal é a abordagem correta para a tradução da Bíblia. A tradução é feita palavra por palavra, substantivo por substantivo, verbo por verbo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. O texto divinamente inspirado é o texto original entregue ao autor. Qualquer alteração no texto não é mais o texto divinamente inspirado. A Bíblia King James, versão de 1611, é a obra literária mais celebrada da língua inglesa. Em inglês antigo, foi escrita em forma poética, sendo inspiração de gerações de artistas, escritores e líderes mundiais. A Bíblia King James, versão 1611, é a palavra de Deus perfeitamente conservada e transmitida até nós.
Há um movimento nos Estados Unidos chamado King James Version Only, apenas a Bíblia King James, em defesa da Bíblia Texto Recebido. Em 1681, o pastor João Ferreira de Almeida publica a primeira tradução do Novo Testamento em português. Esta é a famosa edição original Almeida, da qual a grande maioria das Bíblias em português hoje se baseiam. Em 1831 é fundada a Trinitarian Bible Society em Londres, em defesa da Bíblia Texto Recebido. Em 1898 é publicada a famosa revisão ortográfica da Bíblia Texto Recebido, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ARC. Infelizmente, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ARC, passa a ser publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil e começa a ser substancialmente alterada com manuscritos corrompidos alexandrinos, trazendo uma outra doutrina, a chamada texto crítico. As mais recentes edições da Almeida Revista e Corrigida, ARC, não é mais a Bíblia original Texto Recebido. Em 1994, é lançada a Bíblia Corrigida Fiel, ACF, pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ACF, tem o Velho Testamento, um texto masorético, o Novo Testamento, texto recebido, e o método é a tradução formal, palavra por palavra. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ACF, é considerada hoje como a Bíblia King James versão 1611 em português. Bíblia Texto Recebido é o Novo Testamento de Erasmo, que foi usada por Martinho Lutero para fazer a Reforma Protestante em 1517. Irmãos que amavam a Deus deram suas vidas para traduzir a Bíblia Sagrada do latim, que estava em posse da Igreja Católica. Foi a edição usada pelo rei James I em sua Bíblia, King James versão 1611. Foi a edição usada pelo pastor João Ferreira de Almeida para traduzir o Novo Testamento para o português em 1681. A sua famosa revisão em 1898 foi chamada Almeida Revista e Corrigida, ARC. Hoje, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a ACF, é a única versão em português fiel da Bíblia Texto Recebido. É a Bíblia que recebemos de nossos pais. Comprem e leiam apenas as Bíblias, King James, versão 1611, em inglês, e Almeida Corrigida Fiel, ACF. Lista completa de Bíblias Texto Recebido. Todas têm exatamente a mesma tradução. Pesquise para conhecer mais sobre a história da Bíblia Texto Recebido.
A nossa Bíblia, texto recebido, era única até 1881. Deus deixou bem claro em Deuteronômio 12:32, quanto à sua palavra: tudo o que te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Apesar da ordem de Deus, de nada acrescentar ou diminuir a sua palavra, a Bíblia, texto crítico mais popular, a Nova Versão Internacional NVI, altera a nossa Bíblia, texto recebido, removendo 16 versículos, omitindo 6.000 palavras, adicionando 2.000 palavras e adulterando 2.000 palavras. A Bíblia Nova Versão Internacional, NVI, americana em inglês, tem os 16 versículos retirados de suas páginas. Neste exemplo de Mateus 18:11, do versículo 10 pula para o 12, pois o versículo 11 não existe. O versículo 11, que foi retirado, diz que porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O objetivo é claramente enfraquecer o ministério de Jesus, o Messias. A remoção do versículo fortalece a doutrina católica, que a salvação não é apenas pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas pelos sacramentos. A versão em português da Bíblia Nova Versão Internacional, a NVI, certamente para não causar reação da Igreja de Jesus, não retiram 16 versículos, mas, sutilmente, acrescentam um quase invisível comentário nos versículos. O comentário põe o versículo totalmente em descrédito. Afinal, Mateus 18:11 existe ou não existe? Por que trazer dúvida à Igreja de Jesus? O Senhor Jesus foi muito claro sobre isto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Se as comissões revisoras das editoras bíblicas evangélicas não sabem qual manuscrito usar, ore a Deus e o Espírito Santo irá orientar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Basta orar e buscar a Deus, que as dúvidas serão dissipadas. É uma grande deslealdade com a Igreja de Jesus, pois não falam quais são os manuscritos. Deveriam ter falado que são manuscritos que foram achados na Igreja Católica, que enfraquecem a doutrina protestante e fortalecem a doutrina católica. São os chamados texto crítico. Vamos analisar sua história. As Bíblias modernas, chamadas texto crítico, entre elas Nova Versão Internacional, NVI, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida Atualizada, trocaram os manuscritos usados para a tradução da Bíblia, abandonaram o texto recebido e adotaram dois códices da Igreja Católica. Um
encontrado na Biblioteca do Vaticano, e o outro em uma lixeira em um mosteiro católico no Sinai, pronto para ser queimado. Os dois manuscritos substitutos são Códice Vaticano e o Códice Sinaítico. Vamos analisar esses dois manuscritos. Desde o início da Igreja, no livro de Atos, já havia fraudes e falsificações da mensagem de salvação de Jesus. Apóstolo Paulo alertou a igreja em Corinto sobre falsificações, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Orígenes Adamatios publica a primeira tradução texto crítico. Orígenes nasceu em Alexandria do Egito. É considerado um dos primeiros teólogos cristãos. Escreveu Hexapla, primeira tradução texto crítico do Velho Testamento. Foi considerado herético por seus ensinamentos. Orígenes pregava o arianismo. O arianismo foi um movimento que não cria na Trindade Santa. Foi criado por Airo, um presbítero de Alexandria, nos tempos da Igreja primitiva, que negava a igualdade entre Jesus e Deus Pai. Pré-existência das almas, a reencarnação e a existência do purgatório, que todos, inclusive o diabo, seriam salvos. Imperador Constantino, que se converteu no século IV, encomendou 50 Bíblias ao bispo Eusébio de Cesareia para igrejas de Constantinopla. Eusébio, que era admirador de Orígenes de Alexandria, produz 50 Bíblias baseando em seus manuscritos. Em 1481 é achado na Biblioteca do Vaticano o chamado Códice Vaticano. O Códice Vaticano é reconhecido como uma das 50 Bíblias de Orígenes de Eusébio. É um manuscrito texto tipo alexandrino, igual ao manuscrito Códice Sinaítico, contendo omissões, inserções e alterações. Aberrações do Códice Vaticano. Foi alterado por revisores nos séculos VIII, X e XV. Os evangelhos faltam 749 sentenças completas, 452 cláusulas, 237 outras palavras, omitidas total de 2.877 palavras. Omite Marcos, capítulo 16, dos versículos de 9 a 20. A coluna inteira está em branco. Altera João capítulo 1, versículo 18, com sentido gnóstico. Na Bíblia Texto Recebido, Almeida Corrigida Fiel, a ACF, diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Este versículo foi alterado no Códice Vaticano para: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. O objetivo desta alteração é quebrar o elo do Filho de Deus e a palavra Verbo, conforme diz em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus, colocando assim em dúvida a divindade do Senhor Jesus. O Códice Vaticano contém falsos livros apócrifos da teologia romana católica, Judite, Tobias e Baruque. Omite epístolas pastorais, 1 a Timóteo, a Tito e o livro do Apocalipse. Interrompe o livro de Hebreus em capítulo 9, versículo 10. Hebreus 10 prega o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário como sendo único e suficiente para a salvação, o que é contrário à doutrina católica. Não é escrito em grego koiné, como a maioria dos manuscritos do Novo Testamento. O próprio Nestlé, vamos conhecer mais adiante, confessou que precisou alterar o grego antigo escrito nos textos para que parecesse com o grego koiné, o que é mais um indício de fraude. O Códice Vaticano, com tantas heresias, fraudes e adulterações, é um dos manuscritos com que os editores substituíram o tradicional texto recebido e que a Bíblia, versão revisada, chama de Bíblia, versão revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Pode o Códice Vaticano ser considerado como um dos melhores textos em hebraico e grego? Evidentemente que não. É interessante também observar que a Bíblia Católica, a versão Vulgata em latim, é mais próxima dos manuscritos texto recebido do que o Códice Vaticano. Ou seja, os manuscritos católicos achados na Biblioteca do Vaticano, que os editores de sociedades bíblicas avidamente substituíram a Bíblia protestante, nem a própria Igreja Católica usava. Em 1611 é publicado a Bíblia King James, a melhor tradução da Bíblia. Em 1831, Cole Latchman publica o primeiro Novo Testamento, texto crítico. Latchman tinha ódio da Bíblia King James, versão 1611. Foi a sua publicação que iniciou a divisão da Bíblia. Usou apenas manuscritos antigos, desconsiderando o material impresso. A sua publicação abre a primeira divergência com a Bíblia King James, versão 1611. Em 1844, o segundo códice texto crítico, o Códice Sidaítico, é achado no lixo de um mosteiro católico. Konstantin von Tischendorf era um teólogo evolucionista alemão. Também tinha ódio da Bíblia King James, versão 1611. Não há nenhuma evidência de que tenha se declarado cristão. Tischendorf descobriu o Códice Sinaítico no lixo do mosteiro de Santa Catarina, na península do Sinai, em um cesto para ser queimado. Este códice é o manuscrito do texto tipo alexandrino, escrito no século IV. O fato do Códice Sinaítico ter sido descoberto no lixo é um sinal profético. Deus está mostrando claramente que estão trocando a sua palavra por lixo. Aberrações do Códice Sinaítico. Tischendorf contou 14.800 correções. Revisões foram feitas pelo menos por 10 diferentes revisores, na maior parte do século VI ou VII. Revisões foram feitas sem qualquer cuidado, revelando que não foram feitas por homens que amavam e eram fiéis a Deus. Marcos, capítulo 16, de 9 a 20, é omitido nos manuscritos do Códice Sinaítico, mas estavam originalmente e foi apagado. Contém falsos livros apócrifos
da Teologia Católica Romana, Judite, Tobias e Baruque, Macabeus 1 e 4, Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. Contém 2 livros heréticos, Epístola de Barnabé e Pastor de Hermas. Igual ao Códice Vaticano, altera João 1,18 com sentido gnóstico, modificando o versículo de o Filho unigênito para o Deus unigênito. Em 1881, Westcott e Hart publicam o Novo Testamento grego original, baseado no Códice Vaticano e Códice Sinaítico. Seu Novo Testamento grego original resultou no texto crítico, usado por todas as Bíblias modernas, inclusive a NVI. Brooke Foss Westcott era bispo anglicano e professor na Universidade de Cambridge. Fenton John Anthony Hart era padre e professor na Universidade de Cambridge. Eram místicos. Fundaram vários centros espiritualistas. Entre eles, destacam-se The Hermes Club. Hermes era o deus grego da oratória. E The Ghostly Guild, clube fantasmagórico. A Enciclopédia Britânica, de 1911, identifica B.F. Westcott como místico. O livro The Christian Socialist Revival, de 1968, diz B.F. Westcott era místico. A Encyclopedia of Religion and Ethics identifica ambos, B.F. Westcott e F.J. Hart, como místicos alexandrinos. O Occult Illustrated Dictionary faz referência a B.F. Westcott e F.J. Hart pelos jogos fantasmagóricos. Vamos conhecer algumas de suas frases. Westcott sobre a divindade de Jesus. Ele, Jesus, jamais referiu-se a si mesmo como Deus, mas seu objetivo era levar os homens a verem Deus em si. Eram arianistas, não criam na divindade de Jesus. De acordo com Westcott, João não expressa afirmativamente a identidade da palavra com Jesus Cristo. Sobre as Escrituras, rejeito a infalibilidade das Escrituras Sagradas veementemente. A Bíblia, assim como a nossa fé, é apenas um mero acordo. Hart sobre as Escrituras. Os evangélicos parecem serem pervertidos. Há receio de diferenças mais sérias entre nós no assunto da autoridade, especialmente na autoridade da Bíblia. Westcott sobre o inferno. O inferno não é lugar de punição do culpado, é o lugar de morada de espíritos que já partiram. Hart. Não sabemos com certeza de punição futura, e a palavra eterna tem um sentido muito maior. Westcott sobre a criação. Ninguém agora, eu suponho, crê que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, descrevem uma história literal. Eu nunca pude entender como alguém lendo Gênesis atentamente pudesse crer que fosse uma história literal. Hart, mas o livro que mais me envolve é Darwin. Não importa o que você pense sobre o assunto, é um livro do qual somos orgulhosos de ser do nosso tempo. Tenho um sentimento muito forte de que a teoria é irrefutável. Westcott sobre o catolicismo. Eu queria ver a verdade esquecida da Mariadolatria, adoração a Maria, sendo testemunhada. Eu fui persuadido por muitos anos que a adoração a Maria e a adoração a Jesus têm muita coisa em comum. Pergunta: como que 2 líderes religiosos britânicos, que eram místicos, apóstatas, não criam na divindade do Senhor Jesus,
adoradores de Maria, evolucionistas, odiavam a Bíblia King James versão 1611. Foram escolhidos por sociedades bíblicas evangélicas para substituir a Bíblia Texto Recebido, a King James versão 1611, por sua Bíblia corrompida Texto Crítico. Em 1898, Eberhard Nestle publica o Novo Testamento grego, o texto crítico base para as Bíblias modernas. O seu Novo Testamento grego é uma combinação dos textos corrompidos de Konstantin von Tischendorf e Westcott Hart. Esta é a fonte de todas as Bíblias modernas texto crítico. Em 1904, a Sociedade Bíblica Britânica abandona o texto recebido e passa a publicar o texto crítico. Em 1952, Kurt Aland passa a trabalhar com o filho de Nestlé na tradução do texto crítico. Kurt Aland é o principal teólogo moderno do texto crítico. Todas as Bíblias modernas são baseadas em seu trabalho. Substitui o texto recebido, a Bíblia King James, versão 1611, pelos manuscritos dos corrompidos de Orígenes, Eusébio e Westcott Hart. Acreditava que os 4 evangelhos não foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nem epístolas pastorais e o livro de Hebreus seriam autênticos. Em seu livro History of Christianity, de 1980, manifestou grande respeito pela Igreja Católica e mostrou grande desprezo pelos livros de Tiago, Judas, 1ª e 2ª Pedro e 1ª, 2ª e 3ª João. Tinha grande relacionamento com o Papa e o Vaticano. Criou o Instituto para Pesquisas Textuais do Novo Testamento em Münster, na Alemanha. O objetivo do Instituto é permanentemente atualizar o Novo Testamento. Permanentemente atualizar a Bíblia é totalmente contrário à palavra de Deus. A Bíblia é viva e eficaz. Cada palavra foi especificamente revelada por Deus, divinamente inspirada dos céus, com propósitos certos para se cumprirem. Há consequências gravíssimas para quem altera a palavra de Deus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Afirmar que é necessário sempre atualizar a Bíblia é não conhecer a Deus e nem o seu poder. Em 1963, o Novo Testamento Texto Crítico passa a se chamar Nestlé Aland. Esta é a fonte hoje de todas as Bíblias modernas texto crítico, inclusive a nova versão internacional NVI. Em 1959, a Sociedade Bíblica do Brasil, uma entidade ecumênica, lança a Bíblia Almeida Revista e Atualizada.
É a primeira Bíblia que se passa por Bíblia protestante, que tem a recomendação oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. É a maior prova que as Bíblias modernas, texto crítico, são Bíblias com doutrinas católicas, não protestantes. O Papa Francisco, em 2017, reverte a decisão do Papa Inocêncio III, que proibiu a leitura da Bíblia em 1199. Novamente, esta é a confirmação que há duas Bíblias. Uma verdadeira, a Bíblia texto recebido, usada na Reforma Protestante. King James, versão 1611, em inglês, e Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Uma falsa, a Bíblia texto crítico, todas as Bíblias modernas que usam esses manuscritos, adaptadas com dogmas católicos. Não comprem nem leiam nenhuma dessas Bíblias. Não são atualizações da Bíblia Almeida de 1681. São Bíblias ecumênicas católicas. O correto seria todas as Bíblias modernas, texto crítico, adicionarem a palavra católica em seus títulos. Bíblias texto crítico, omitindo Jesus na criação. A Bíblia texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, ACF, em Efésios 3:9 diz: "E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, e que tudo criou por meio de Jesus Cristo." A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, retirou do versículo a parte "por meio de Jesus Cristo", visando enfraquecer a divindade e a importância de Jesus Cristo. A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, altera Lucas 2:43, colocando em questionamento o nascimento virginal do Senhor Jesus. A Bíblia texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, diz: "E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem a sua mãe." A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, altera o versículo da seguinte maneira: "Terminada a festa, voltando seus pais para casa, retiraram a parte José e nem a sua mãe." Maria era mãe de Jesus, mas José não era pai de Jesus. O termo "seus pais" implicam José e Maria seriam os pais naturais de Jesus. Novamente, a Bíblia texto crítico sistematicamente ataca a divindade do Senhor Jesus. A Bíblia texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, em Mateus 1:25, tem o seguinte versículo: "E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus." A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, retira do versículo "o primogênito." A alteração do versículo visa fortalecer o dogma da perpétua virgindade de Maria, que é, na verdade, a mariolatria da Igreja Católica. Em Marcos 6:3, diz que Jesus tinha 4 irmãos e irmãs. Portanto, é mais um corrompimento da Bíblia texto crítico, tentando justificar a mariolatria, a adoração a Maria da Igreja Católica.
As Bíblias texto crítico enfraquecem a doutrina da Trindade Santa. A Bíblia texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, 1 João 5,7 diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, retirou do versículo a menção sobre a Trindade Santa, visando claramente enfraquecer a divindade do Senhor Jesus Cristo. Alteração da Bíblia texto crítico, enfraquecendo a autoridade de Jesus. A Bíblia texto recebido, Almeida Corrigido Fiel, diz em Romanos 9,5: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Cristo é sobre todos. A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, retirou a parte, o qual é sobre todos, substituindo por Deus acima de tudo, enfraquecendo assim a autoridade do Senhor Jesus. A Bíblia texto crítico omite parte, enfraquecendo a palavra de Deus. A Bíblia texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, em Lucas 4,4, diz: e Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, diz apenas: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Retiraram a parte, mas de toda a palavra de Deus, fortalecendo novamente assim a doutrina católica, que não segue a Bíblia e sim o Papa. A Bíblia texto crítico altera a palavra de Deus, enfraquecendo a salvação pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, em Colossenses 1,14, diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, retira do versículo pelo seu sangue, alterando assim a Bíblia para fortalecer a doutrina da salvação através dos sacramentos da Igreja Católica. A Bíblia texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, em Mateus 27,35 diz: e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, diz apenas: depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Removeram do versículo a referência da profecia sobre o Messias, cumprida por Jesus. Mais uma confirmação de que Jesus é o Messias foi retirado da Bíblia. A Bíblia texto crítico, Nova Versão Internacional, altera a Bíblia para questionar Jesus sendo o Messias. A Bíblia texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, em Mateus 27,34 diz: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber.
A Bíblia Texto Crítico, Nova Versão Internacional, muda a palavra vinagre para vinho. O versículo ficou: e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Esta alteração é importantíssima, pois em Salmo 69, 21, a profecia sobre o Messias que iria morrer pelos nossos pecados, diz que o Messias iria comer fel e beber vinagre. Com esta alteração da Bíblia Texto Crítico, implicando que se Jesus teria bebido vinho e não vinagre, coloca em questionamento se ele seria realmente o Messias. A Bíblia Texto Crítico concede aos apóstolos poder de perdoar pecados. A Bíblia Texto Recebido, Almeida Corrigida Fiel, no Romanos 9,5, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Já a Bíblia Texto Crítico, Nova Versão Internacional, está assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A Bíblia Texto Crítico trocou a palavra culpas por pecados, concedendo aos apóstolos a autoridade de perdoar pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Os pecados são perdoados apenas por Deus. A Bíblia Texto Crítico fortalece o dogma da transubstanciação. A Bíblia Texto Recebido, Almeida Corrigida Fiel, em 1 Coríntios 11:9, diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A Bíblia Texto Crítico, Nova Versão Internacional, retira a palavra indignamente do versículo, reescrevendo o texto assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O objetivo é condenar os protestantes por não crerem no sacramento da Eucaristia, que diz que o pão se converte literalmente no corpo de Cristo e o vinho em seu sangue. A Bíblia Texto Crítico substitui a ação do Espírito Santo. A Bíblia Texto Recebido, Almeida Corrigida Fiel, em Atos 16:7 diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Neste versículo, é claro que o Espírito significa o Espírito Santo. A Bíblia Texto Crítico, Nova Versão Internacional, diz assim: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. É totalmente inacreditável. Criaram uma nova doutrina, o Espírito de Jesus, que não existe em lugar nenhum na Bíblia, abrindo a porta assim para o misticismo, que haveria um outro Espírito, não o Espírito Santo, que estaria agindo em Jesus. As Bíblias modernas, texto crítico, é o mais grave ataque à fé protestante, desde o seu surgimento por Martinho Lutero. A Bíblia Texto Crítico alinha escatologia com doutrina católica. A Bíblia Texto Recebido, Almeida Corrigida Fiel, em João 18:36, diz: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus deixou bem claro que agora o reino dele não é daqui, mas um dia será.
A Bíblia Texto Crítico, versão revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego da Imprensa Bíblica Brasileira JUERP, órgão da Convenção Batista Brasileira, diz o seguinte: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. A omissão da palavra agora altera completamente o sentido da palavra de Jesus, que o reino dele não é daqui e nunca será. A Bíblia não pode ter dois textos contraditórios. O reino de Jesus será um dia aqui na terra ou não? A Bíblia Texto Crítico, versão revisada segundo os melhores textos, fortalece a doutrina católica que o livro de Apocalipse é apenas simbólico, que já estamos no reino de Jesus, é um reino espiritual e que jamais será físico na terra. Isto não está de acordo com nenhuma profecia sobre o reino de Jesus. A Bíblia Texto Crítico retira a palavra-chave de Jesus para a escatologia. A Bíblia Texto Recebido, Almeida Corrigida Fiel, em Marcos 13:14, Jesus diz: Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, é alterada pelo Texto Crítico, nova versão internacional, pelo texto: Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar. A Bíblia Texto Crítico retirou a frase que foi predita por Daniel, o profeta. A chave para a interpretação do livro do Apocalipse e de todas as profecias dos últimos dias foi entregue por Jesus nesse versículo. Jesus apontou para os 3 últimos versículos de Daniel 9, que fala sobre a asa das abominações e virá o assolador. Esses 3 últimos versículos falam de uma visão que Daniel recebeu sobre 70 semanas. Entendendo as 70 semanas, em Daniel 9, de 25 a 27, todas as profecias dos últimos dias se encaixam perfeitamente. É o cronograma do plano de Deus para a redenção de Israel e do homem. E exatamente essa referência de Jesus foi omitida. Uma traição à Igreja de Jesus. Estes são apenas alguns exemplos. Há inúmeras omissões, alterações e adicionamento de textos na Bíblia Texto Crítico. A consequência das Bíblias modernas Texto Crítico é o descrédito da Palavra de Deus. Em recente pesquisa do Instituto Gallup nos Estados Unidos, reduziu o número de pessoas que veem a Bíblia é a palavra literal de Deus. Hoje, são apenas 20% dos americanos. Ficou muito difícil pregar para os muçulmanos. Eles sabem das contradições e omissões das Bíblias modernas. E dizem que isto é uma prova de que o cristianismo é uma religião falsa. Os próprios especialistas em tradução bíblica não sabem qual versão recomendar. A sugestão é comprar várias versões da Bíblia para entender o sentido do texto original. Esta é exatamente o objetivo das Bíblias modernas. O que a Igreja Católica não conseguiu fazer, tentando parar a reforma protestante com a Contra-Reforma no Concílio de Trento, a Bíblia Texto Crítico conseguiu. Uniu novamente a doutrina protestante com a doutrina católica. O futuro da Bíblia é continuar alterando, removendo
e adicionando textos apócrifos que futuramente serão encontrados em pesquisas arqueológicas. Kurt Aland, que é o pai de todas as Bíblias modernas de hoje, criou seu instituto na Alemanha para permanentemente atualizar, modificar, remover versículos da Bíblia. Não há limites que esse instituto possa fazer. Já há um debate se o livro gnóstico de Enoque deveria ser incluído na Bíblia. Um outro possível candidato é o Evangelho de Tomé, um outro livro gnóstico. Descoberto em 1896, o Evangelho segundo a Maria Madalena, um livro gnóstico, também como um possível novo livro da Bíblia. Ela seria a apóstola dos apóstolos. Encontrado em Genebra em 1983 em um mercado negro, o Evangelho de Judas Iscariotes, um livro gnóstico no qual teria uma outra personalidade de Judas. Quanto mais as Bíblias textos críticos se afastam do Evangelho genuíno, da Bíblia texto recebido, mais se aproximamos da Igreja Única Ecumênica Mundial, que em breve será implantada pelo Anticristo. A popularidade da Bíblia texto crítico confirma que o arrebatamento é iminente. O apóstolo Paulo já tinha alertado sobre estes nossos dias, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Jesus, falando sobre os últimos dias, deixou um alerta muito sério. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Combatemos engano com informação. Façam pesquisas. Não se deixem enganar pelas ações do nosso inimigo contra a Igreja de Jesus nesses últimos dias. Descubram as inúmeras falsificações dos textos bíblicos nas Bíblias modernas chamada texto crítico.